No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Nós aqui estamos sempre no início dispostos a fazer algum tipo de reflexão mais genérica. E hoje eu tenho vontade de falar um pouco sobre sofrimento. Quer dizer, aquilo que inevitavelmente acontece para todos nós ao longo da vida, em alguns momentos mais tristes, ou quando acontecem fatos, ou mesmo sem fatos muito definidos que realmente podem influir. Os sofrimentos podem ser sempre tratados como derivados de acontecimentos objetivos ou ligados a uma situação interna, química mesmo, cerebral, como são o caso das depressões. Sofrimentos podem acontecer por privações temporárias e inevitáveis relacionadas com a nossa saúde, com a fome, com a sede, quer dizer, desconfortos físicos e mentais de todo o tipo. E há maneiras variadas de fazer uma classificação dos sofrimentos. Mas hoje, a que eu mais gosto e a que eu mais gostaria de ressaltar é o dos sofrimentos produtivos e improdutivos. Porque, na realidade, existem alguns sofrimentos que a gente não deveria evitar. Né? A tendência da gente é sempre fugir do sofrimento e ir atrás do prazer. Fugir da dor e ir atrás do prazer é a tendência natural. Mas, na verdade, o mais importante é que a gente entenda que existem algumas dores, alguns sofrimentos que são extremamente úteis e produtivos. Por exemplo, quando o indivíduo para de fumar, ele tem e sofre muito, ele tem uma fissura muito grande, porque ele sente uma enorme vontade de pegar um cigarro, de recuperar a sua relação com esses cilindrinhos brancos que prendem a gente de um jeito impressionante. Mas se ele sofrer e aguentar esse sofrimento, com o passar do tempo, o sofrimento vai diminuindo e ele aos pouquinhos vai se livrando deste tipo de dependência, desse tipo de, vamos dizer, de ligação com a nicotina, que tem malefícios indiscutíveis, né? Pode ter que se livrar da dor, do prazer que tem a ver com uma certa sensação erótica de você estar com o cigarro na mão, se sentir meio adulto, superior, etc. Mas aos pouquinhos você ganha muito mais em benefícios do que tem de prejuízo. A mesma coisa o sofrimento que deriva das autocríticas, quando você percebe que fez coisa errada, quando você percebe que podia ter agido de outra maneira e é obrigado a reconhecer que você errou, né? A sensação é ruim, é dolorosa, mas a gente aprende muito com esse tipo de sofrimento. Sempre que a gente aprende, vale a pena, porque a gente supera o sofrimento e sobra dentro da gente um acréscimo. A mesma coisa, uma dor física que é necessária para o tratamento de alguma doença, que há o benefício da saúde no final. E tem vários sofrimentos improdutivos. O indivíduo, por exemplo, que sofre porque é baixinho e ele queria ser alto, é totalmente inútil e improdutivo, porque ele não vai crescer por causa disso. Né? O indivíduo que se incomoda sempre e todos os dias porque está ficando velho, quer dizer que outra vez é uma dor que também não tem como ele se evitar, porque a velhice também não poupa aquelas pessoas que não suportam esse tipo de dor. Né? Então, são sofrimentos que, às vezes, mesmo longas dores de amor, meio desnecessárias, porque o problema, de alguma maneira, está resolvido, no sentido de que não vai haver a recuperação daquele vínculo que a pessoa tanto queria. Então, são sofrimentos que, quanto mais curto, menor. Quer dizer, se a gente conseguisse aprender a lidar com eles e rapidamente se livrar desses sofrimentos, desse tipo de dor que não leva a lugar nenhum, seria extraordinariamente benéfico. Tem sofrimento útil, sofrimento inútil. Os úteis a gente peita e ainda assim tenta superar o mais rápido possível. Os inúteis, esses então, quanto mais rápido a gente conseguir se livrar deles e nunca mais tê-los por perto, melhor ainda. Mas enfim, essa é a vida. Vamos agora para o nosso primeiro ouvinte. Seu nome, por favor? Jota de Imbu. Hein? Meu nome é Jota. Joca, então, qual é o problema, Joca? Então, doutor, é o seguinte, eu estou com 44 anos, eu me casei com 23, minha ex-mulher, né, porque eu já estou divorciado há 8 anos, na época eu tinha 19 anos. Não entendi. Só um minutinho. Oi?
está com 44, casou com Com 23, 23 isso. E minha ex-esposa, 19. e a sua esposa 19. Isso. Ex-esposa, porque a gente está já divorciado aí há 8 anos, né? Sim. Então nós tivemos aí um relacionamento de cerca de 17 anos e foi muito dolorosa, assim, para mim a separação, né? Ela se apaixonou por uma outra pessoa e isso deu fim ao nosso relacionamento. Depois disso, eu conheci uma moça que era 20 anos mais nova do que eu e nós namoramos aí cerca de 3 anos. E pelo fato de talvez das idades serem muito diferentes, né? Na hora de tomar uma decisão aí à frente, ela não quis dar continuidade para a gente ter a nossa vida. Bom, depois disso, eu fiquei triste também, né? E conheci algumas outras moças, tivemos alguns relacionamentos assim, muito relâmpago. E até que eu conheci uma moça que foi me apresentada por um amigo. E na época eu percebi que ela gostou assim, um pouco mais de mim, né? Isso já faz uns 3 anos atrás. E no decorrer desse tempo eu sabia que ela tinha interesse nela, mas não me interessei assim a ponto de namorá-la. O fato é que depois desses 3 anos que se passaram, que eu conheci essa moça, que foi apresentada por um amigo, acabei convidando ela para a gente passear um pouco, né? E com isso aconteceram assim, uma conversa e surgiu um beijo e a gente acabou começando assim a ter um namoro. E ela é muito carinhosa comigo, ela me manda torpedos, mensagens, me liga, sempre quer saber de mim. E eu não consigo ter a mesma recíproca para com ela. Vejo que ela é uma excelente pessoa, tem qualidades, né? Logo de início, já me falou que estava namorando, mas gostaria de um compromisso mais sério, até um casamento. Valentim, só um minutinho. Quando o caráter dessa aqui é muito diferente das outras, por exemplo, daquela... Sim, totalmente diferente. Em que... Ela é totalmente diferente sim, da minha ex-mulher e das outras moças que eu conheci. A sua ex-mulher, qual é a principal diferença entre essa aqui atual e a ex-mulher? A principal diferença é que essa me dá toda a atenção, me dá um carinho. E é justamente dessa que dá tudo isso que você não acha muita graça, é isso? Exatamente. Quer dizer, você acha graça em que não dá muita bola para você? Parece que a gente acaba querendo algo assim... Parecido com isso mesmo, né? Porque você sabe que, Valentim, que existe mesmo esse mecanismo, né? Da gente ter uma tendência a se apegar mais facilmente, quando você provavelmente deve ser um cara legal, mais generoso, não é? E provavelmente você se combina melhor com uma mulher mais egoísta, mas combina melhor não. Parece que combina melhor, não é? Parece. Agora eu não sei se é a realidade. Não, né? não é não. Porque a pessoa egoísta, na verdade, só se você quiser ficar dando, sem receber nada em troca, né? Agora, quando vem uma que resolve dar e retribuir legal, parece que você não acha muita graça, né? Porque não está nem acostumado. Se fosse você, insistia nesta aqui. Viu? Porque, de repente, você pode ter uma agradabilíssima surpresa de aprender a gostar de ser bem tratado. É duro, né? É difícil a gente entender, porque eu não sei se é a própria vida que faz a gente ver as coisas assim tão diferentes, né? Tão, de uma maneira assim que você sempre deu o melhor de você e não teve a mesma recíproca. A hora que você começa a receber... Você está totalmente destreinado de receber, né? Você desconfia não da outra parte, mas de você mesmo. Então eu comecei até a pensar, poxa, será que eu estou sendo justo com essa moça hoje, né? Que eu estou namorando, tudo. Que ela me cobra companhia, atenção, né? E às vezes eu tenho vontade de vir para casa, ficar na minha casa, ficar um pouco mais distante dela, né? E me preocupa. Eu tenho tomado, assim... Mas eu insisto, em vez de você se preocupar, compreenda só isto. Parece que é mais fácil a gente amar muito intensamente uma pessoa que não corresponde igualmente. Quase como se a gente estivesse amando
o amor, amando a fantasia de estar amando. Agora, quando a gente é amado e quando a gente tem a retribuição, a reciprocidade, parece que isso aqui a gente monta uma defesa contra essa pessoa, porque senão parece que vai esquentar demais a relação. Agora, as relações de boa qualidade são essas, de troca, entre que você dá e recebe. Quando você dá só e não recebe, evidentemente você fica numa situação muito desequilibrada, não é? E essas pessoas que também recebem muito mais do que dão e que são menos atentas, têm um outro problema também, né? Elas podem aprontar coisas para você desagradáveis, como já aconteceu durante o seu casamento, né? Porque não são tão confiáveis, né? As pessoas confiáveis são aquelas mais dedicadas, mais generosas, mais atenciosas. Por isso eu insisto, eu no seu lugar ficava um pouco mais insistindo um pouquinho mais com esse namoro, porque pode ser que com o passar das semanas, você perdendo um pouquinho o medo, você se sentindo um pouco mais, vamos dizer, mais seguro um pouquinho na situação, talvez você perca um pouco essa inibição, essa insegurança e comece a achar talvez cada vez mais graça nessa moça que parece ser muito legal mesmo. Eu agradeço a sua participação. Temos aqui então um e-mail da ouvinte Maria Fernanda de Porto Velho, Rondônia. Ela conta o seguinte: doutor, vivi 4 anos com um rapaz que nunca me assumiu publicamente como namorada. Foi um tempo marcado por traições e inclusive ele teve um filho com outra. Em setembro de 2005, esse rapaz decidiu me assumir e marcamos casamento para dezembro daquele ano. Ele comprou móveis e uma casa financiada, mas dezembro chegou, brigamos e não houve casamento. Hoje, 2 anos depois, estamos nos reaproximando. Ficamos juntos de vez em quando e ele me liga com frequência, embora diga que não está preparado para assumir um relacionamento. Na semana passada eu o pressionei, querendo saber quais os seus reais sentimentos. Para minha surpresa, ele me disse que tem uma dívida antiga de 2 anos com ele e que, independentemente de ficarmos juntos, tenho que honrar o compromisso que assumir no passado, ou seja, pagar os R$45.000 que representam metade da casa que ele financiou quando decidimos nos casar. Disse ainda que só depois disso poderemos conversar sobre morarmos juntos ou não. Como alternativa, propus que ele morasse comigo na casa que alugo. Também disse que posso pagar as parcelas do financiamento que faltam e que, morando juntos, posso arcar com metade das despesas da casa. Ele não aceitou e exige que eu venda algo para levantar o dinheiro e honrar o compromisso. Confesso que fiquei chocada. Em nenhum momento ele falou de amor. O que o senhor acha disso? Maria Fernanda, eu acho tudo de ruim. Eu acho que no seu lugar, primeiro não saudava a dívida, porque é um compromisso assumido. Você vai dar os R$45.000 para uma propriedade que, pelo que eu entendi, e ficou para ele, quer dizer, está em nome dele. Então você vai dar R$45.000 para ele e ele, naturalmente, não vai dar uma banana para você depois, não é? Na minha opinião, eu acho que você deveria realmente levar a sério o comportamento dele, que nunca lhe assumiu publicamente, que traiu o tempo todo, que tem um filho com outra, quer dizer, não sei nem como é que você ainda tem qualquer tipo de dúvida sobre o caráter deste cidadão. Eu acho que a gente tem que ser muito, muito, muito rigoroso na questão do caráter, se não quiser ter aborrecimentos terríveis lá na frente, né? Afinidades intelectuais, afinidades sexuais, é tudo muito legal e muito bacana, mas se não houver afinidade de caráter, quer dizer, gente leal com gente leal, gente confiável com gente confiável, não adianta se apertar, você sempre vai acabar muito mal parado. Então eu penso que você deveria radicalmente se afastar. Não acho que seja o caso de dar dinheiro nenhum, e acho que é quase um golpe do vigário isso aqui. E tem mais uma mensagem aqui do ouvinte Rosário. Doutor, tenho manias. Algumas delas associo ao azar. Vou dar um exemplo. Não saio de casa sem deixar a toalha retinha no varal. Caso contrário, acho que vou bater o carro. As chaves sempre têm que ficar na porta verticalmente e nunca deixo latas de ponta cabeça.
Tenho medo de que essas manias se tornem transtorno obsessivo-compulsivo. Hoje até que consigo me controlar. Mas eu deveria acabar com todas elas? Essas minhas manias são normais? Olha, normais propriamente não são, mas também não são abnormais porque quase todo mundo tem algum tipo de pensamento supersticioso ou ideias desse tipo, de que se a gente fizer tantos e tais rituais, parece que a gente se protege contra determinados riscos. E o inverso também. Sempre que a gente não faz os rituais, pode ter um pouco de medo de que alguma coisa negativa possa vir a acontecer para a gente. Não é? Eu acho que esse tipo de linhagem de pensamento e de reflexão pode desembocar, sim, num processo mais complexo, quer dizer, uma coisa que vai se complicando, as manias vão se ampliando, vão se agregando umas às outras, e realmente pode virar alguma coisa parecida com as doenças obsessivo-compulsivas, sim. Os rituais, ainda que sejam rituais supersticiosos e relacionados com essa coisa de você, quase como um amuleto, se livrar de riscos, de tragédias ou de coisas negativas, é sempre a origem de todo pensamento obsessivo, né? Se eu fizer tantos e tais rituais, eu me livro de determinadas aflições. Se eu não faço o ritual, vem uma angústia, porque parece que aquelas aflições podem mesmo acontecer e vão tomar conta de mim. Eu preciso lutar contra isso, não é um caminho legal. Eu acho que se você ainda tem algum controle sobre isso, é melhor tratar de parar de fazer todos esses rituais, porque você não ganha nada com isso, realmente. Temos uma ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Sueli. Como? Boa noite, Sueli. Sueli. Moro no Paraíso, São Paulo. Pois não. Seu problema, por favor, Sueli. Sabe o que acontece, doutor Flávio? Acontece que eu tenho um filho que foi casado, né? E morou na minha casa há 4 anos. E a gente fez de tudo para minha nora, de tudo que você possa imaginar, de bondade, de tudo. Eu, meu marido, minha mãe, minha filha. A gente fez tudo, sempre brava, sempre cara feia. Nunca disse um bom dia com um sorriso. Sempre teve minha neta, não deixava a gente pegar a menina, dar banho na menina. Sabe, tudo era ela, uma cara feia, muito brava, o tempo todo, o tempo todo. Aí tanto fez que foi embora para Santa Catarina, levou meu filho, entendeu? Meu filho ficou um pouco com ela lá e disse que iria mudar de gênero, de tudo, mas foi ao contrário. A gente foi lá visitá-la, a mesma coisa, tratou mal meu filho, tanto é que agora se separaram, né? Aí ele veio embora faz uns 5 meses e ela continua a mesma coisa, ruim, não deixa a gente ver a menina, não nos atende, telefone, nada. Então, a gente até entrou na justiça para visita, essas coisas, né? Sim. Mas a gente está desesperado. E por que a gente fez de tudo tão bem, tão certinho? Faltava dar tudo na boca dela, assim, vai. Tudo que você possa imaginar de bondade. Pera. Posso falar um pouquinho? Uhum. Então, na verdade, a sua bondade não foi eficiente, né? Não foi. O seu filho também é bonzinho? Muito, muito. Deu de tudo que você pode imaginar. Eu posso imaginar mesmo. Só que a gente nunca deve dar, viu, Sueli, quando não tem retorno, porque, na verdade, a gente parece que quando dá sem retorno, a gente reforça a pior parte da alma da outra pessoa. Né? Reforça a parte mais egoísta. Quanto mais generosas são as pessoas em volta desta moça, que parece ser muito ruim mesmo, né? Muito egoísta mesmo, né? Mais todo mundo dá para ela, mais ela fica egoísta, porque o egoísta vive do generoso, né? O egoísta se alimenta da generosidade do generoso. Então, a generosidade está longe de ser uma qualidade nesses casos. A gente tem que tomar cuidado com quem a quem a gente dedica o melhor da gente, porque se você se dedicar a uma pessoa que vai folgar cada vez mais, que vai retribuir 0, etc., você estará jogando fora toda a sua dedicação e ainda estimulando a parte ruim da outra pessoa. Né? Desde o primeiro dia já viu na minha casa sempre cara feia. Então, mas isso quer dizer que você tem só que ficar muito feliz que esse casamento terminou. E ver se o seu marido não cai na asneira de arrumar uma outra mulher parecida com essa. Meu filho no caso. O seu verdade. filho.
meu filho. É, E a minha neta, infelizmente... aqui é um problema jurídico, na realidade vai ter que ser na base da lei, né? Agora, o filho é que tem que tomar cuidado, porque se ele já achou graça numa moça dessa uma vez, se não tomar cuidado e continuar assim generoso, vai acabar se interessando por outra mulher egoísta, e vai se atrapalhar e se prejudicar e se danar outra vez, né? E, na verdade, nesses relacionamentos não se dana só o filho, se dana você, a família inteira junto, né? Então, o senhor acha que eu devo, com outras pessoas também eu tenho que ser menos generosa? Tem que ser generosa com quem é generoso com você. Tem que ser bom com quem é bom com você. E não generoso imaginando que com a generosidade você vai consertar a outra pessoa, entendeu? Tem que dar para quem retribui. E não dar para dar para ver se o outro vai mudar de posição e reverter. Isso não acontece nunca. Ao contrário, parece que o outro vai ficando cada vez pior. E aí, realmente, o que é preciso fazer é parar de dar, fechar você também a cara e ficar na sua. E esperar para ver como é que o outro se reposiciona, né? Eu agradeço muito a sua participação e temos agora um outro ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Dona Helena. Pois não? Dr. Gicovati, eu tenho um filho de 30 e poucos anos. Ele tem uma personalidade assim bastante complexa, até difícil sintetizar. É uma pessoa inteligente, popular, carismática, gostam todos dele fora de casa. Tenho 3 filhos, na verdade. Esse é o que eu tenho problema. Ele tem assim alguns problemas de caráter, não amadurece, não trabalha. Ele é... Ele é muito simpático, muito fofinho, mas não serve para nada, é isso? É mais ou menos isso. Sim. Quantos anos ele tem? 30 e poucos anos, 32 anos para ser mais. Sim. E mora com vocês? Mora, absolutamente dependente dos pais. E às vezes bebe, sabe? Bebe, passa da conta, meio que surta. Procurei orientação com um psicólogo que ele fez uma vez, uma terapia, e perguntei como que eu deveria agir, se mais ou menos, com menos rigor. Porque uma vez, doutor Gicovati, ele teve um diagnóstico de uma psicóloga que ele era psicótico. Então eu fico um pouco, assim, às vezes amedrontada de ser rigorosa demais com ele. Ele sempre teve problema nos estudos, mas devagarinho foi indo, a gente empurrando, ele se formou em Direito. Mas não enfrenta desafios, ele não enfrentou a OAB. Agora está prestando um concurso para o concurso, que vai ter agora em março, e diz que a vaga é dele, vai passar, apesar de estudar muito pouco para o concurso. E ele se engana, doutor Gicovati. E tem, assim, apresentado alguns problemas, assim, de caráter quanto a emprestar, vamos dizer, dinheiro de alguma pessoa, eu soube não pagar, sabe? Sim. Então, na verdade... Como proceder? Por exemplo, ele tinha uma caminhonete, ele deu uma estourada na caminhonete, a caminhonete foi comprada para ele ir e voltar até a faculdade, eu tirei agora a caminhonete, dou pouquíssimo dinheiro na mão, basicamente eu mesmo faço todas as compras para ele, nunca dou dinheiro na mão. Não sei como agir, doutor Gicovati, eu tenho insegurança quanto àquele diagnóstico que foi feito um dia. Então, deixa eu dizer. A impressão que eu tenho é que o diagnóstico não está muito preciso mesmo, né? O que tem aqui é um comportamento típico de um menino mais folgado, mais egoísta mesmo, não é? Assim com que a gente tradicionalmente se chama de pequeno distúrbio de personalidade, quer dizer, vai ficando mais mentiroso, mais safadinho, vai sendo folgado, abusado, vai levando vantagem, pega dinheiro emprestado, não paga, conta mentiras, não é? É um pouco desorganizado na questão dos hábitos da bebida, estoura automóvel, tem medo vamos dizer, se expor a risco e fracassar, então vai fugindo das circunstâncias que possam implicar em fracasso, como é o caso do exame da OAB. Então ele vai compondo um personagem que, na verdade, é um perdedor, e que é muito simpático, sociável, agradável, e vive às custas dessa simpatia, né? E é uma postura que, na realidade, não tem que ser reforçada mesmo pela família. Tem que meio que dar uma fechada de cara em cima dele, não só dar o mínimo de dinheiro, como lembrar a ele que em breve você vai dar menos do que o mínimo, ou seja, 0.
Eu, no seu lugar, diria bem claramente para ele o seguinte: olha, o prazo de validade para o cargo de filho dura aí mais um ano e meio, e daqui a um ano e meio você vai ter que se virar, morar fora, se sustentar, porque se você der facilidade para esse tipo aí, você tem filho pro resto da vida dentro da sua casa, né? E eu acho que isso, na realidade, é ruim também para ele. Quer dizer, você não estará ajudando ele a progredir, a evoluir, né? Você fica, na realidade, você estará reforçando a pior parte do comportamento dele se não der uma parada já neste tipo de postura. Não é psicótico o quadro, não. É um quadro bem do tipo, quase como se fosse um menino mimado, folgado, mas para egoísta, e que tem que ser cortado as asinhas e deixado ele com o mínimo de condições mesmo, e ao mesmo tempo avisar que que tem prazo para ele cair fora de casa. Senão você vai ter, volto a dizer, filho pro resto da vida em casa. Agradeço a sua participação. Tem um e-mail que eu ainda gostaria de ler aqui, que é o da Silvia. Doutor Flávio, atualmente leciono num colégio estadual, pratico esportes e cuido muito do meu corpo. É minha forma de obter meu bem-estar e meu bom humor. Sou da paz, penso e falo devagar. Também sou calma por natureza. Mas na escola onde trabalho, a diretora já me ridicularizou perante os colegas e aos alunos várias vezes. Disse que trabalho por hobby, já tentei conversar com ela, que sempre me afasta de forma grosseira. Desconfio que seja por inveja ou despeito por causa da minha boa forma física. Escrevo para o senhor porque não é a primeira vez que a minha maneira de ser provoca aversão nos colegas de trabalho, principalmente com as mulheres. Sou discreta, no entanto, percebo que incomodo. Como posso melhorar? Olha, eu penso o seguinte, Marta, Silvia, na realidade não tem muito jeito, porque a inveja é um problema infernal. E o invejoso é aquele que, ao se comparar, né, acha que você está numa condição privilegiada, mesmo se isso não for verdade, porque a pessoa não responde efetivamente àquilo que você está sentindo por dentro, mas sim àquilo que ela, de fora, está vendo, né? E eu penso que, provavelmente, o seu jeito de ser tem realmente uma característica de ser uma pessoa que está muito bem, muito na sua, muito legal, e esse negócio de estar bem na sua e legal provoca hostilidade invejosa, especialmente nas mulheres. Se você estiver ainda fisicamente muito bem, mais ainda, porque nós sabemos sempre que isso hoje vale muito, não é? Então, você naturalmente tem que ter paciência, não tem muito jeito. Como é que você faz para melhorar? Você, na verdade, para poder ser objeto de menos inveja, teria que piorar e não melhorar, não é? E eu não vou recomendar isso para você de jeito nenhum. Aguenta o tranco, não é? Saiba que a inveja é uma forma de elogio também. Quer dizer, quando as pessoas te invejam, é porque existem em você qualidades que elas gostariam de ter e não têm, né? Agradeço o seu e-mail e agora temos um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Boa noite. Meu nome é Cláudia e eu estou não. falando de Curitiba. Pois não. Bom, doutor, eu tenho 25 anos e o meu namorado é 23 anos mais velho do que eu, ou seja, hoje ele tem 48 anos. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com ele. Ele é um companheiro, ele é um amante, ele é tudo aquilo que eu realmente procurei no companheiro, né? Só que agora, depois de 8 meses, justamente pelo fato do relacionamento estar tão bom, a gente tem bastante afinidades, gostamos das mesmas coisas, ele me pediu em casamento. Sim. Só que eu ando muito angustiada, porque hoje, embora essa diferença de idade ela já exista, ela não é muito perceptível. A gente curte as mesmas coisas. Mas eu tenho muito medo, porque assim, quando a gente casa, a gente pensa para a vida inteira ou algo a longo prazo. E o meu grande receio é, daqui a alguns anos, como essa diferença de idade pode interferir no nosso relacionamento. Sei. Mas hoje não tem nenhuma dificuldade. Não, nenhuma. Pelo contrário, eu sempre tive namoros longos e hoje com pessoas da mesma idade que eu. Sim. Mas em todos os sentidos ele
ele realmente me completa e tem me feito muito feliz. Então, mas eu acho o seguinte, eu acho que na verdade a sua preocupação tem a ver mais com isso mesmo, com medo da felicidade, porque na realidade o futuro pertence a Deus. A gente não sabe nunca se isto vai ou não acabar por determinar algum problema maior no futuro. Na realidade, eu não vejo a diferença de idade como um obstáculo efetivo. Eu vejo apenas o problema como relacionado com o fato de que vocês se dão muito bem. Acho que se vocês se dessem mal, você não tinha dúvida em casar com ele, apesar da diferença de idade. Acho que o maior problema aí é o fato de se darem bem. As pessoas, quando se dão bem, arrumam sempre um pretexto para cair fora. É incrível, né? E nesse caso, você está usando a da diferença de idade. Eu, no seu lugar, peitava, porque o futuro pertence a Deus e a gente não sabe nunca o que vai acontecer, inclusive com a gente mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte. Seu nome, por favor? É Roseli. Pois não? Boa noite, doutor. Pois não. Bom, doutor, eu trabalho em serviço público, né? Trabalho com telefone, trabalho em atendimento ao público, né? Sim. Diretamente ao telefone. E por elogios, não só de pessoas, meu próprio trabalho, como o público externo também, né? Homens e mulheres elogiam muito a minha voz. Eu tenho muita dificuldade em me expor, né? E eu utilizo para relacionamento serviços alternativos, através de computador, chat, linhas cruzadas. Isso atrapalha por quê? Porque muitas vezes os homens associam a voz bonita a uma pessoa bonita. E você não é bonita? Eu não me acho. Não quero saber o que você acha, porque na verdade a sua opinião a seu respeito fisicamente não interessa muito. É assim que as pessoas te veem também? Como não bonita? Ou quando você anda na rua os homens olham ou não? Sim. Os que não conhecem a sua voz também acham graça em você? Se eu passo as minhas... Não passando as minhas características originais, sim. As pessoas se interessam. Já aconteceu de eu passar as minhas características originais e as pessoas não se interessarem. Qual, por exemplo? Quais são as características suas? Vamos dizer em questão de altura, nem tanto, mas em questão de peso, em questão de cor. E eu acho que isso, aos olhos, ao ouvido, vamos dizer assim, das pessoas, não caem bem. Então já chegou ao ponto de eu mesmo me expor, né? Não falando, não, dessa vez eu vou realmente passar quem realmente eu sou. E isso não chamar tanta atenção. Sim. Bom, também você não pode viver só com a voz, não é? Você tem que se colocar inteira e acabar por encontrar alguém que realmente ache graça. Eu acho que você acabou complicando a sua vida na medida em que você colocou a sua voz como sendo uma coisa muito bonita e muito atraente e depois ficou atrapalhada como é que você ia carregar o seu corpo atrás dessa voz. Então, ao fazer a necessidade de depois se apresentar tendo essa voz, você acabou ficando meio perdida na situação e sem condições de dar uma boa solução. Eu acho que tem que acabar com isso, se mostrar de uma vez. Quem vai gostar, quem não vai gostar, não vai gostar. Essa coisa de você se esconder atrás da sua voz bonita não é uma bonita solução para você e nem tem futuro algum. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um e-mail ainda, que é da Lúcia. Doutor Flávio, tenho 54 anos e sou mãe de uma adolescente de 13. Ainda acredito que os filhos devem respeito aos pais, a ponto de sentirem uma dose de medo, e tento passar esse tipo de educação para minha filha, que é única. Sei que atualmente essa forma de encarar a realidade é rejeitada por muitos, mas quando comparo as relações familiares de hoje com as do passado, fico com a impressão de que, apesar dos traumas causados, as imposições paternas dos 50 ou 60 causaram prejuízos menores. Então, eu penso mais ou menos como você, Lúcia. Eu realmente não sou um fanático adepto de uma educação excessivamente permissiva. Eu acho que essa atitude dos pais de ficarem totalmente dedicados aos filhos e não esperando deles nenhum tipo de retribuição é um comportamento que, inclusive, desestimula, do meu ponto de vista, a reprodução. Eu acho que vai ter cada vez menos gente querendo ter filho, porque, na realidade, o processo histórico sempre foi esse. Os pais se dedicam aos filhos quando eles são pequenos e, na medida em que eles crescem, e principalmente quando os pais envelhecem, são os filhos que se dedicam aos pais. Não é? Há um retorno desta dedicação
que um dia foi dos pais para com os filhos, depois se volta dos filhos na direção dos pais. E isto hoje não tem acontecido, até porque os próprios pais nem pretendem isso mais. Eles acham que eles dão para os filhos e que os filhos não ficam devendo nada para eles. Eu acho que a questão do respeito, na verdade, é um tipo de medo, né? A gente usa certas palavras, mas o respeito significa uma consideração especial e um medo de ser reprovado ou de perder a admiração ou o afeto de uma pessoa que a gente considera mais valiosa do que a gente, ou mais importante do que a gente, ou uma pessoa da qual a gente depende. Quer dizer, na realidade, a questão do respeito sempre foi esta voltada para os mais velhos, sempre teve essa ideia de que os mais velhos mereciam o respeito simplesmente pelo fato de serem mais velhos. Isto eu tenho um pouquinho de dúvida, porque talvez eles pudessem também se fazer respeitar pelas suas características, ou seja, pela sua integridade, pela sua firmeza, pela sua delicadeza de caráter, pelo exemplo, portanto. Na realidade, também os pais, para poderem esperar que os filhos tenham em relação a eles esse tipo de resposta e de respeito, precisariam se comportar de uma maneira a que isto viesse a acontecer. De todo modo, pessoalmente, eu acho que realmente uma atitude mais hierárquica dentro da estrutura familiar é bem-vinda, e acho mesmo que este tipo de educação excessivamente permissiva que nós temos vivido hoje, temos produzido hoje, tem gerado uma geração de gente muito perdida, muito insegura. Os próprios filhos gostam de um ambiente um pouco mais aconchegante, de um ambiente um pouquinho mais rígido, porque eles se sentem mais amparados desta maneira. No Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.